Muitas famílias acreditam que doar bens em vida é a melhor ou única forma de evitar o inventário e garantir uma sucessão tranquila. Mas não é. A doação de bens, na verdade, é a forma certa de fazer tudo errado, especialmente quando se quer realizar a doação de todos os bens. E eu vou explicar por quê. Olá, eu sou a doutora Regiane Gregório, advogada com mais de 25 anos de experiência, pós-graduada em Direito Empresarial, Direito dos Contratos e especializada no planejamento patrimonial da família com a holding familiar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você aprende educação patrimonial e a forma certa de transformar seu patrimônio em um legado para as gerações futuras. No vídeo de hoje, eu vou te explicar se pode ou não fazer a doação de todos os bens. Quais os riscos de fazer isso? Qual a alternativa mais segura? Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar a alternativa mais segura de evitar problemas, incluindo o inventário. O que a lei diz? Pode doar todos os bens? Agora vamos direto ao ponto. A lei permite que você faça a doação de todos os seus bens para seus filhos ou herdeiros ou alguma pessoa que você tem muito amor? A resposta é clara, não. E eu vou te mostrar o porquê. O Código Civil, no artigo 548, ele estabelece que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Mas por que essa regra existe? Ela existe para proteger o doador contra o próprio excesso de generosidade e falta de planejamento que pode afetar a própria subsistência dele. Ou seja, a lei ela quer te proteger. O perigo de fazer a doação de tudo, de todos os seus bens, é sem dúvida alguma a falta de reserva para uma necessidade sua futura. Mas há também outros perigos. E eu vou elencar aqui 3 deles que você precisa saber antes de pensar em doação de bens. O primeiro deles é a perda total de controle sobre os bens. Imagine que você decida doar todo o seu patrimônio para seus filhos, pensando que isso evitará o inventário e problemas futuros de litígios ou disputas. No começo pode parecer uma boa ideia, mas agora eu te pergunto, o que acontece se um dia você precisar desse patrimônio de volta? Se você precisar vender um imóvel para pagar uma cirurgia médica, se você passar por uma crise financeira e precisar de renda extra, e se no futuro algum filho decidir vender ou hipotecar um dos bens doados que já não está mais no seu nome? A resposta é dura, mas real. Você não pode fazer nada. Isso mesmo, não poderá fazer nada, mesmo que tenha reservado para si o usufruto desses bens. Eles não são mais seus e você só tem o direito de usá-los. E seus filhos podem vendê-los, mesmo que você não queira vendê-los. Eles podem até hipotecá-los, mesmo que você não queira. Porque a partir do momento que você fez a doação de todos os seus bens, eles não são mais seus. Todos eles terão outro proprietário, os donatários. Pessoas que irão controlar e administrar os bens doados por você. Mesmo que você tenha mantido para si usufruto, os proprietários serão os donatários e eles serão quem decidirá sobre o destino desses bens. O doador perde completamente o controle sobre o patrimônio. Se houver arrependimento, se surgir uma necessidade urgente ou se a relação com os filhos mudarem, não há como voltar atrás. A doação foi efetivada e ela é irretratável.
É verdade que se o imóvel for vendido pelos filhos donatários, quem comprar o bem terá que respeitar o direito de uso e gozo do doador usufrutuário, ou seja, o usufruto continua valendo e você vai continuar usando o bem imóvel. Mas nessa situação nasce para o doador usufrutuário, para você, o dever de conservação do bem que até então não existia por conta da doação. Inclusive, o dever de prestar contas de tudo que ocorre e é feito no imóvel. Pior é, se a venda ocorrer em leilão, se este imóvel sofrer penhora para pagamento de dívida dos filhos donatários, nessa situação muda totalmente a questão, pois o usufruto poderá ser extinto e o doador usufrutuário ficará apenas com o direito de indenização. Os tribunais de justiça têm permitido isso e têm deferido a extinção do usufruto para permitir a transmissão da propriedade plena ao rematante. Lembrando ainda que os imóveis em leilão podem ser arrematados por 50% do valor de avaliação do bem, o que reduz drasticamente o patrimônio. Por isso, a própria lei proíbe que sejam doados todos os bens, justamente para evitar que o doador fique vulnerável e sem meios de subsistência. Mas essa proteção da lei é totalmente ignorada por muitos pais que continuam realizando a doação de todos os bens aos filhos e até terceiros, com a intenção de evitar o inventário e realizar uma sucessão tranquila. Comenta aqui se você já sabia que ao doar os bens você perde totalmente o controle e administração sobre eles, mesmo que reserve para si usufruto. Comenta que eu quero saber. Mas não, esse não é o único problema. Além da perda de controle, da dependência total dos filhos e dos riscos emocionais, a doação ainda pode gerar um alto custo financeiro. Vamos falar agora sobre o segundo perigo das doações sem planejamento patrimonial. Lembre-se que são 3 perigos e nós estamos no segundo. Se você ainda acha que fazer a doação dos seus bens para seus filhos é uma boa ideia, preste muita atenção nessa parte do vídeo. Além da impossibilidade de doar todo o patrimônio, como já explicado, existem outros riscos graves que podem transformar um simples ato de generosidade em um grande problema para você e para sua família. E eu não estou falando de algo teórico. Isso acontece o tempo todo. Vamos falar então do segundo perigo da doação sem planejamento patrimonial, o custo da doação. O que muita gente não sabe é que a doação não sai de graça. Toda doação de bens está sujeita ao ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que pode chegar a 8% sobre o valor do bem, dependendo do estado. Agora, pense comigo, se você fizer a doação de um imóvel de 1 milhão, seus filhos podem ter que pagar 80 mil só de imposto. Isso mesmo, seus filhos terão que pagar imposto, porque a responsabilidade de pagamento do imposto de doação é do donatário, ou seja, de quem recebe a doação. Porém, o que acontece na grande maioria dos casos é os próprios pais pagarem o imposto de doação para os filhos, o que juridicamente significa outra doação, agora em dinheiro, que deve ser declarada e recolhido imposto sobre esse montante, sob risco de sofrer autuação fazendária e cobrança futura de imposto, mais os acréscimos legais, que a multa é de 100%. Então veja, neste caso, além de doar o imóvel, há a doação de dinheiro para pagamento de imposto. E sobre ambas as operações incidem o ITCMD. Agora,
Chegamos ao terceiro perigo das doações sem um planejamento patrimonial, que é outro risco ignorado por todos. Terceiro perigo das doações: a doação sem cláusulas de proteção. Isso pode fazer com que o seu patrimônio vá parar nas mãos erradas. A doação pode até ser realizada com cláusulas específicas de incomunicabilidade, para que o bem não se misture ao patrimônio do cônjuge do seu filho, ou herdeiro, ou dessa pessoa que você tem amor e quer fazer a doação. A cláusula de impenhorabilidade, para que o bem não seja tomado em um processo judicial. E a cláusula de reversão, para que o bem volte ao doador caso o donatário faleça antes dele. Mas apenas essas cláusulas não protegem totalmente você, doador usufrutuário. Veja, o bem pode futuramente ser vendido. E se no momento de aquisição de outro imóvel não for realizada a subrogação da incomunicabilidade, essa restrição, essa proteção se perderá e o cônjuge do seu filho passará a ter direito sobre o bem. Outra situação, se seu filho responder por dívida que tenha sido garantida pelo imóvel objeto da doação. A cláusula de impenhorabilidade não tem efeito sobre o bem e ele poderá ser penhorado, até levado a leilão, que é a situação que pode resultar na extinção do usufruto, como já falamos anteriormente. Outro ponto de atenção: se o seu filho donatário se casar com uma pessoa estrangeira e eles forem morar fora do Brasil, e isso aconteceu com o meu cliente, as leis que irão reger a sucessão do seu filho, caso a sucessão seja aberta antes, elas podem não ser as vigentes aqui no Brasil, mas sim aquelas que vigoram no país onde eles estão hoje residindo, seu filho e o cônjuge. E isso muda completamente a ordem sucessória. E por isso, a cláusula de reversão não será aplicada se no país onde o seu filho e a família dele estiver residindo não tiver a mesma regra de sucessão que temos aqui no Brasil. A lei do local onde estiverem fará total diferença. E saber de tudo isso que eu te mostrei até aqui já é valioso? Imagina a dica final, uma alternativa mais segura e econômica do que a doação, então não saia daí. E agora eu te pergunto, você quer correr o risco de um patrimônio constituído com tanto esforço acabar nas mãos erradas? Ou pelo menos ter um destino diferente daquele que você pretendia? Acredito que não. Então, calma. Existe um caminho mais seguro, mais econômico e totalmente ilícito que te permite realizar o planejamento da sucessão sem se arriscar com a doação de bens. Uma alternativa muito melhor. A solução é a mais segura, econômica e que evita todos os problemas. Ela se chama holding familiar. Mas antes de te explicar como ela funciona, já dá seu like aqui no vídeo se ele te ajudou a entender que você não pode doar todos os seus bens aos seus filhos ou herdeiros. E já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui é o lugar perfeito para você aprender educação patrimonial. Diferentemente da doação direta, onde os bens são transferidos para os filhos e o doador perde completamente o controle sobre os bens, a holding familiar permite que o patrimônio continue sendo gerido e administrado exclusivamente pelos pais dentro de uma empresa familiar, criando como se fosse uma barreira aos filhos, os quais somente terão acesso ao patrimônio depois que o pai e a mãe não mais estiverem aqui. E isso sem inventário, sem escritura e sem participação de juiz ou cartório. Lembre-se, planeje seu patrimônio, garanta o futuro da sua família. Se você chegou até aqui,
aproveita e assiste esse outro vídeo aqui do canal. O que é holding familiar e como ela pode te ajudar. Eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo. E nós nos vemos no próximo.